Olá a todos, aqui quem está falando é Diego Raigorodsky e essa é a nossa primeira aula de análise sintática. Então nós vamos começar vendo quais são as diferenças entre sujeito e predicado. Vamos começar pelo sujeito. O sujeito é a chave de qualquer análise sintática que nós formos fazer. O melhor jeito que me parece para pensar no sujeito e reconhecê-lo é pensar o que é que ou quem é que faz a ação descrita pelo verbo. Ok? Então, numa frase simples como eu como 2 bananas por dia, o sujeito seria o eu, tá? Porque é quem é que faz a ação descrita pelo verbo, tá ok? O sujeito, então, justamente, sempre vem ligado a um verbo. Para reconhecer um sujeito, é que ele é sempre substituível por pronome. E outra coisa muito importante, ele nunca vem ligado por preposição. E o predicado é justamente o que se afirma sobre o sujeito, tá? Então é todo o resto da frase. Na frase, eu como 2 bananas por dia, eu seria o sujeito, e como 2 bananas por dia seria todo o predicado. É o que está se afirmando sobre o sujeito. Ok? Tipos de sujeito que a gente deve estudar. A primeira distinção que a gente faz é entre o sujeito determinado e o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado geralmente vem com o verbo na terceira pessoa do plural. Por exemplo, chegaram aqui às 10 horas. Esse verbo chegaram está na terceira pessoa do plural e me indica a presença de um sujeito indeterminado. Tá? É o tipo de sujeito mais fácil de se reconhecer, justamente o indeterminado. O sujeito indeterminado pode vir através da partícula se, muito usada para indeterminar o sujeito, justamente. A gente vai estudar a partícula se numa aula à parte, mas só para dar um exemplo, na frase come-se bem aqui, esse se é uma partícula que está indeterminando o sujeito. Vamos tratar agora do que faltou, que é o sujeito determinado. O sujeito determinado pode ser, então, de 2 tipos. Eu posso ter o sujeito simples e o sujeito composto. A definição é bem fácil. O sujeito simples é aquele que tem um núcleo só e o composto 2 ou mais núcleos. Tá? Então, em algo como assim, Daniel foi à feira, eu tenho um sujeito simples, né? Ele está ligado ao verbo, eu posso substituir por um pronome, eu posso falar ele foi à feira. Eu poderia ter cães e gatos terão que ser vacinados no próximo dia 28. E aqui eu teria um sujeito composto, como a gente fala. Como ele também vem ligado ao verbo, como qualquer tipo de sujeito, o verbo vem no plural, terão, né? E mesmo assim eu posso substituir por pronome, que é aquela regra de identificação do sujeito. Cães e gatos eu posso muito bem falar como eles. Eles terão que ser vacinados no próximo dia 28. Então é assim que eu posso reconhecer os 2 tipos de sujeito determinado, simples e composto. Só ver se eu tenho um alvo no núcleo ou 2 alvos. Ok? Então uma pequena revisão para encerrar. Nós vimos qual é a diferença de sujeito e predicado. Vimos que o sujeito é quem é que ou o que é que realiza a ação do verbo. Vimos que o predicado é o que se afirma sobre o sujeito. Vimos que os sujeitos podem ser determinados ou indeterminados. Os indeterminados geralmente são reconhecidos pela terminação do verbo na terceira pessoa do plural ou pela ação da partícula se, que a gente vai estudar mais para frente. E os sujeitos do tipo determinado podem ser simples ou compostos, dependendo de quantos alvos eles têm em seu núcleo.